Então, pessoal, dando continuidade aí ao curso de matrizes, quero falar aqui agora nesse vídeo sobre dois tipos de matrizes que a gente já se deparou aí com em algum conceito ou outro, mas não definimos, né, conceitualmente esses tipos, que são as matrizes diagonais e triangulares, né? Então, uma matriz diagonal a gente já viu várias vezes quando, por exemplo, tratamos de matriz de identidade. Quando falamos dela, ela é um exemplo mais canônico, né, de matriz diagonal. A gente diz que uma matriz é diagonal quando todos os elementos fora da diagonal principal da matriz forem nulos, né? Ou seja, ela é representada como D igual a diag, né, representar a diagonal, e ela é composta pelos elementos da diagonal principal, D11, D22 e assim sucessivamente, né? Então, como eu disse, um exemplo clássico desse tipo de matriz são as matrizes identidades, que a gente já viu várias vezes. 1, 0, 0, 1, ou ainda de ordem 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Repare então que todos os elementos fora da diagonal principal, né? Essa daqui é a diagonal principal. Todos os elementos que estão fora aqui desse círculo vermelho que eu fiz são nulos, né? Então, porém, veja um detalhe, né? Que ele diz que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Mas isso não quer dizer que algum elemento aqui da diagonal principal também não possa ser nulo, né? Um exemplo disso é se eu pegar aqui uma matriz com essas entradas aqui, ó, uma matriz 4x4 com entrada 6, 0, menos 9 e 8, né? Essa é uma outra forma de representar matrizes diagonais, você não colocar nada nos outros elementos por já saber que eles são nulos, ou você coloca um zero assim grande, né, para representar que todos eles são nulos. Então a gente pode ver aqui que essa é a diagonal principal, esta em si é uma matriz diagonal, e nem todos os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. A gente tem aqui um elemento nulo. E nem isso deixa de caracterizar essa matriz como diagonal. O que não pode é ser todos eles nulos, certo? Então, seguindo essa ideia aí, a gente vai falar aqui de matriz triangular, só pegando o gancho das matrizes diagonais. Só escrever aqui separado, matriz triangular. Então, uma matriz ela é tida como triangular quando a gente tem o seguinte, eu não quero dar a definição exata, né, que está no livro, porque ela é mais matemática, mais formal. A gente pode visualizar uma matriz triangular da seguinte forma, vou explicar através de exemplos, né? Pegar aqui, começar com uma matriz 2x2, uma matriz A com elementos 1, 2, 0 e 3, né? Essa matriz é triangular, por quê? É triangular superior ainda por cima, porque você tem esses elementos aqui, ó, formando um triângulo, né? Então todos esses elementos aqui, eles também não precisam, eles têm que ser não nulos, né? E com exceção dele, os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, né? Um outro exemplo para poder ficar mais claro, vou pegar aqui uma matriz maior, 1, 3, 5, aqui colocar 2, 8 e menos 4, né? Uma matriz 3x3, e essas outras entradas aqui são nulas. Essa também é uma matriz triangular superior, porque a gente traça aqui a diagonal principal, esses elementos, né? E acima da diagonal principal você tem todos os elementos não nulos, e abaixo dela todos eles são nulos, né? Então você vê que esses elementos não nulos eles formam um triângulo, e é por isso é chamado de matriz triangular superior. Da mesma forma, você pode pegar aqui um outro exemplo, uma matriz cujas entradas são 1, menos 2 e 4. Aqui vai ter 3, 8 e menos 1. E todos os outros elementos são zeros. 0, 0, 0.
né? Então, a gente identifica a diagonal principal, né? Você vê que todos os elementos são não nulos, né? E abaixo da diagonal principal, todos os elementos também são diferentes de zero. E acima da diagonal principal, todos eles são iguais a zero. Nessas condições, eu afirmo que essa matriz C era uma diagonal triangular inferior, né? Porque esse triângulo aqui está esse vértice voltado para baixo, né? Então, essa é a ideia das matrizes triangulares, é simplesmente esse formato que ela evoca da disposição dos números, né? Então, explicando assim através de exemplos, eu aqui denominei como superior, superior e inferior. Então, o que elas têm em comum, se você quiser utilizar a definição, é que elas são apenas triangulares. Não importa se são triangulares inferiores ou superiores, certo? Então, a gente tem alguns resultados relevantes relacionados a esse tipo de matrizes, que está descrito no seguinte teorema. Então, colocar assim: sejam A e B matrizes triangulares, certo? Matrizes triangulares. Pode ser. Não diz assim, as duas têm que ser triangulares superiores ou inferiores, ok? Então você tem que ser, ou as duas são inferiores ou as duas são inferiores. Nada de uma ser inferior, outra superior, nem nada do tipo. Então, quando eu falo matrizes triangulares, são do mesmo tipo, certo? Quando elas são matrizes triangulares do mesmo tipo, a soma A mais B dessas matrizes, o produto dessas matrizes A, ou pode ser pela B também, por um número real K, e o produto entre elas, né, AB, são matrizes, são triangulares. Né? Essas operações aqui resultam em matrizes triangulares do mesmo tipo. Né? Então, por exemplo, se A e B são matrizes triangulares superiores, como aqui no exemplo que eu fiz, só que da mesma ordem, é óbvio, né? Quando você multiplicar A por B, você vai ter como produto disso, o resultado, uma matriz triangular superior, né? Da mesma forma se elas forem inferiores, ok? E a mesma coisa de você somar e multiplicar por um escalar qualquer. Então, o produto, essas operações aqui resultam em matrizes triangulares. Então, são triangulares. Vou escrever aqui. E são triangulares cujas entradas são o seguinte. Você tem aqui de A mais B, as entradas vai resultar numa matriz diagonal, né? Onde você vai ter aqui A11 mais B11, até o último elemento aí que forma essa diagonal, A, N, N mais B, M, M. Né? O produto de K pela matriz A ou pela matriz B vai resultar na matriz composta pelos elementos K11, até completar todos os elementos, ou seja, multiplicar um escalar A por todos os elementos de uma diagonal triangular vai resultar numa diagonal triangular cujos elementos são multiplicados cada um deles por esse número K. É isso que está representado nesse esquema, certo? Para NN. Desculpe. E, por fim, quando você multiplicar as matrizes A por B, você vai obter uma matriz cujas entradas são A11, B11 e assim sucessivamente. A, N, N, B, M, M. Né? Certo? Vou ilustrar essa ideia nos seguintes exemplos. Vou colocar aqui uma matriz para exemplificar isso. Vou pegar aqui
as matrizes A, 1, 2, 0, 3. As matrizes B, tipo 4, menos 1, 0 e 2. Né? Então, quando você soma as matrizes A mais B, você vai obter o quê? 1, 2, 0, 3, somado com 4 menos 1, 0, 2. Né? Então veja primeiro que essas matrizes são triangulares superiores, né? As duas são triangulares superiores. Mas, como eu disse anteriormente, as duas poderiam ser inferiores, que o resultado seria semelhante, certo? Somará com B, 1 mais 4 dá 5, 2 menos 1 dá 1, 0 com 0 dá 0 e 3 com 2 dá 5. Você obtém essa matriz aqui, que também é triangular. Então, a soma de duas matrizes triangulares, no caso superiores, resulta também numa matriz triangular superior. Ao multiplicar K, onde K é um número real qualquer, né, para todo K pertencente aos reais, né, K vezes A vai ser o seguinte: K multiplicado por 1, 2, 0, 3 vai resultar no quê? K vezes 1 dá K, K vezes 2 dá 2K, K vezes 0 dá 0 e K vezes 3 dá 3K, que também é uma matriz triangular superior. Né? Então é isso que estava ilustrado lá também, que o produto de um número real por uma matriz triangular, seja superior ou inferior, é uma matriz triangular superior ou inferior, respectivamente. E, por último, ilustrar aqui a ideia de A vezes B é multiplicar 1, 2, 0, 3 por 4 menos 1, 0, 2. Esse produto, ó, linha vezes coluna, 1 vezes 4, 2 vezes 0, vai sobrar só 4. 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2 vezes 2 dá 4. Menos 1 mais 4 dá 3. 0 vezes 4, 3 vezes 0 dá 0. 0 vezes menos 1 dá 0. 3 vezes 2 dá 6. Então, o produto de A vezes B resultou em uma matriz triangular superior. Certo? Só para poder ilustrar mesmo o que eu afirmei no item I, né, do teorema. Outra afirmação que o teorema faz é o item 2i, né, que dado um polinômio, dado qualquer polinômio que seja, qualquer polinômio f de x, né, representado como se fosse uma função, se eu substituir a variável x por uma matriz A, você vai obter uma matriz no final, após fazer todas as operações relacionadas a esse polinômio. Né? Então você vai ter que a matriz f de A é triangular, também vai ser triangular, com diagonal dada por aqui, ó, diag f de A11, f de A22, aí f de A33, f de A44 e assim até completar a ordem da matriz. Certo? Então, bom, isso aí é o seguinte, é porque você vai, se você utilizar como exemplo a matriz A que eu dei lá de início, né, com a matriz diagonal superior, e pegar aqui com um polinômio do tipo, pensar aqui no polinômio simples, f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1. Né? Aí quando você for fazer o f de A, vai ser o quê? Onde for x, você vai colocar A no polinômio. A ao quadrado mais A mais 1. Né? Então, f de A vai ser o quê? A ao quadrado é A vezes A, né? Ou seja, 1, 2, 0, 3 multiplicado por 1, 2, 0, 3, somado com a própria matriz A, somado com 1, que nesse caso, como a entrada é uma matriz, esse 1 é a identidade, é a matriz identidade.
E ele está dizendo então que o polinômio resultante f de A vai dar uma matriz diagonal, né? Então, f de A vai ser o quê? Resultado desse produto aqui, ó, dá... Fazer rápido aqui, ó, 1, 0, 2 mais 6 dá 8, 0, 0, 0 e 9, né? Somado com 1, 2, 0, 3. Somado com 1, 0, 0, 1. Resultado disso é 1, 1, 1, dá 3. 8 mais 2 mais 0 dá 10. 0 mais 0 mais 0 dá 0. 9 mais 3 mais 1, 12, 13. Certo? Então é isso. O polinômio diz, então, que as entradas da diagonal dessa matriz resultante é uma função, né? Ou seja, é a entrada do polinômio. Como eu vou explicar? São as entradas, né, compostas por essa estrutura polinomial aqui, ó, FA1, FA22. As entradas da diagonal estão em função desse polinômio, né? Então, é apenas isso que o exemplo expressa, né? E a terceira afirmação, terceira e última afirmação das matrizes triangulares, diz que A é invertível, A é invertível, invertível, se somente se, que a gente representa por essa setinha, a diagonal de A for não nulo. Diagonal de A for diferente de zero, né? Ou seja, quando você tem todos os A e I, né, todas as entradas diagonal diferentes de zero, né? Além disso, a inversa também é triangular. Então, e a inversa, ou seja, A menos 1, também é triangular. Isso aí eu vou pedir para vocês tentarem ilustrar essa ideia utilizando essa matriz 2 por 2 que eu utilizei, né? A 1, 2, 3, que ela corresponde aos pré-requisitos. E tentem visualizar essa ideia, ok? Então, por aqui é só.